Programa Propósito de Vida, com Pastor Rosival Molina. Olá, bom dia. Mais uma vez estamos juntos nesta manhã para agradecer a Deus pelo dom da vida que Ele nos tem concedido, permitindo desta forma que possamos adorá-lo e cada vez mais conhecer a sua vontade neste tempo. Existe uma recomendação no livro de Oséias, no capítulo 6, versículo 3, que diz: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Hoje eu gostaria de falar com você sobre algo que é muito desejado por várias pessoas. E o tema da manhã de hoje é como conhecer a Deus. Como alinhar a nossa vontade com a vontade do Pai Celestial. Como saber o que Ele espera de mim e de você aqui nesta terra. Às vezes queremos entender o agir e a vontade de Deus nas mais diversas áreas e também nos mais diferentes momentos de nossas vidas. A parte da resposta que eu já posso compartilhar com você é: as nossas ações são as maiores responsáveis pelas reações de Deus, ou seja, eu faço, então Deus faz. Assista a esta mensagem e entenda ainda mais como conhecer e melhorar a sua comunhão diária com Ele. Eu tenho certeza que o Espírito Santo vai falar com você. O meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. Amém? Irmãos, esse texto nos fala sobre conhecimento. Esse texto nos fala sobre conhecer a Deus. Esse texto nos trata sobre o conhecimento da palavra, o conhecimento do próprio Deus. Eu gostaria de fazer uma pergunta para você. Você conhece a Deus? Mas talvez eu vou mudar a pergunta e te dizer: quando você conhece uma pessoa, você conhece ela através do quê? Como você conhece essa pessoa? Nós conhecemos, a resposta talvez poderia ser: quando a gente se relaciona. Quando a gente se relaciona com uma pessoa, a gente vai conhecendo, né? Tem tantos casais aí que às vezes falam assim: não, ainda estou conhecendo. Namoros, noivos, né? Estou conhecendo, né? Quando a gente então estabelece uma convivência com essa pessoa, então você vai conhecendo, você vai tendo entendimento do que ele gosta, do que ela gosta, do que como que ele funciona, como que ela funciona, o que agrada, o que não agrada. E é assim que a gente vai conhecendo as pessoas. Mas eu quero te dizer que conhecer a Deus é algo diferente. Você não vai só se relacionar com Ele, você não vai só ter uma convivência com Deus, um entendimento, saber a vontade de Deus. Quando você conhecer a Deus, Deus vai te dar vida, Deus vai fazer a diferença na sua vida. Quando você conhecê-lo, quando você entendê-lo, quando você se relacionar, quando você conviver com o Espírito Santo que Ele deixou aqui, Ele vai te dar vida, vai te dar alegria, vai te dar perdão, vai te dar amor. Mas existe uma diferença entre conhecer a Deus e conhecer as pessoas. Conhecer a Deus, irmãos, você nunca vai conhecer a Deus totalmente. Você nunca vai conhecer a Deus 100%, né? Você vai conhecer uma parte. Você vai conhecer algumas situações. Você vai conhecer algumas ocasiões, mas nunca 100%. Nunca você conhecerá de maneira plena. A Bíblia diz, no livro de 1 Coríntios, capítulo de número 13, verso de número 9, a Bíblia diz: porque em parte o conhecemos, e em parte profetizamos. Então, irmãos, tenha essa consciência. Uma outra coisa também, você só vai conhecer a Deus aquilo que Ele permitir que você conheça. Você só vai saber de Deus aquilo que Ele permitir que você saiba. Você só vai conhecer a Deus o limite que Ele estabeleceu.
porque Ele que vai liberando, segundo a sua vontade, o conhecimento. Talvez fale assim, mas meu vizinho, aquela pessoa, aquela outra, o meu irmão conhece isso, Deus fez isso na vida dele, Deus fala com ele, Deus faz isso na vida dele. Irmãos, Deus tem um tratamento diferenciado com cada um, com cada pessoa, né? Nós vamos conhecer conforme o que a gente busca. Nós vamos conhecendo conforme a gente busca. Quem busca mais, conhece mais. E conforme também, não só a nossa busca, mas conforme também a vontade dEle. Uma outra coisa, irmãos, sobre conhecer a Deus. Conhecer a Deus é um processo gradual. É algo assim gradativo. Você com Deus não é igual o elevador que você aperta o 10, você está no 0, aperta o 10 e ele te leva lá em cima. É gradativo, é um passo de cada dia, é um degrau de cada vez, é gradativo, é progressiva a obra dele em nossa vida. Talvez você conhecia algo em 2013, 2014 está diferente, 2015 será ainda diferente. Então eu quero te dizer, fique na busca, porque a obra de Deus na sua vida, ela é gradativa. Mas eu quero te dizer uma coisa. Pastor, eu não conheço Deus, Deus é tão difícil de conhecer. Eu quero te dizer uma coisa. Não é porque você não conhece Deus, não é porque até você não entende Deus, que você não deve adorá-lo, que você não deve servi-lo, que você não deve glorificá-lo. Quer ver que eu vou te dar um exemplo, né? Eu imagino que todos aqui já andaram de carro, e vários dirigem um automóvel, né? Mas eu quero te dizer, você conhece tudo sobre o automóvel? Quando ele dá como ele funciona, como ele reage, como que o volante conduz, como que é o motor, você conhece o automóvel? Mas nem por não conhecer, quando ele dá um problema, você tem que levar no mecânico, né? Mas mesmo não conhecendo, você possui, às vezes você relaciona-se, você busca ter um automóvel. Porque com Deus, mesmo você não conhecendo, mesmo às vezes você não entendendo, você não pode buscar, você não pode se relacionar, você não pode tentar se aprofundar. Eu quero te dizer uma coisa e quero te dar uma notícia. Deus é bom, Deus é amor, procure a Ele, busca a Ele, mesmo às vezes você não entendendo algumas coisas que aconteceram com você. Você fala, não entendo porque Deus permitiu isso, eu não entendo porque Deus deixou isso acontecer. Nem tudo você vai entender, nem tudo estará ao teu alcance de interpretação, mas eu quero te dizer, vai buscando, e Ele vai liberando o seu conhecimento, Ele vai liberando o seu entendimento, e Ele vai liberando sobretudo a sua presença na tua vida. Eu quero te dizer uma coisa, irmão, mas aí você vai falar para mim, pastor, mas como que eu posso conhecer mais a Deus? Qual é a maneira, pastor, que eu posso conhecer mais esse Deus? E eu quero te dar 4 fontes para que você conheça mais a Deus. Primeira fonte, irmãos, para que você conheça mais a Deus, é através da palavra de Deus. Por meio da palavra de Deus, é a própria boca de Deus falando comigo e com você. Deus deixou a palavra dele para falar comigo e com você. Quando você lê a palavra, quando você busca a palavra, quando você medita na palavra, Deus começa a se fazer conhecer na sua vida, na sua situação, na sua casa, nas situações que se apresentam diante de você. E a Bíblia diz, irmãos, no Salmo de número 1, verso de número 1 e 2, a Bíblia diz que aquele que busca a palavra, aquele que lê a palavra, ele é bem-aventurado. A Bíblia diz, bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. A Bíblia diz, antes, verso 2, antes medita na lei do Senhor, de dia e de noite, de dia e de noite. Você que busca conhecer ao Senhor através da palavra, você vai ser bem-aventurado,
você será bem-aventurado ao entrar, ao sair, em todas as áreas da sua vida. Você quer ver uma outra fonte para você conhecer a Deus? A oração. Através da oração, você tem a oportunidade de conhecer melhor a Deus. Às vezes, irmãos, Deus fala conosco de várias maneiras. Deus fala conosco através da palavra, quando existe uma mensagem. Deus fala conosco através de lindos louvores que Ele deixou e ministrou no coração de vários cantores. Deus fala conosco através de testemunhos. Uma pessoa vem aqui, testemunha, fala: Deus fez isso e isso na minha vida, Deus me salvou, glórias ao Senhor. Deus está falando ali, que se fez com Ele, pode fazer com você. Ele está falando no seu coração. Deus fala de várias maneiras, se for necessário até com um animal. A Bíblia diz que numa ocasião Ele usou uma mula, né? Mas eu quero te dizer que para falar com Ele, para buscar Ele, para falar com Ele, você precisa e tem uma única maneira, que é a oração. Então, aí é você falando com Deus. Eu disse no início que para a gente conhecer uma pessoa, a gente precisa conviver, a gente precisa andar, a gente precisa se relacionar. E para se relacionar, irmãos, é preciso conversar, é preciso se comunicar. Deus fala comigo através da palavra, mas eu falo com Ele através da oração. Eu busco Ele, eu apresento minhas causas, minhas situações, meus desejos, meus projetos, minhas vontades. Falo com Ele, apresento a Ele, e Deus vai falar com você. A Bíblia diz no livro de Romanos 12:1: perseverai na oração. Perseverai na oração. E ela diz ainda em 1 Tessalonicenses, capítulo de número 5, verso de número 17: orai sem cessar. Pastor, quando que eu devo orar? Orai sem cessar. Você está numa situação lá na empresa, no trabalho, na tua casa, está no meio de uma discussão, enquanto a outra pessoa está falando, você está em espírito de oração, você está orando em pensamento, você está orando. Orai sem cessar. A palavra de Deus diz em Marcos 15:38 que o véu se rasgou de alto a baixo. Você agora tem livre acesso. Você pode clamar ao Senhor, você pode buscar ao Senhor. Ninguém precisa fazer isso por você. Você mesmo tem livre acesso. Comece a desenvolver a oração e você vai começar a conhecer mais a Deus. Ele vai começar a dar refrigério na sua alma. Ele vai começar a dar refrigério no seu coração. Ele vai começar a falar na sua vida. Você vai ter discernimento. Ele vai te dar entendimento. Às vezes, irmão, quando a mulher está grávida, né? Mulher tem enjoo. Vocês já viram isso, né? Eu não posso ver essa carne aqui, eu não posso, não gosto. Eu não posso sentir cheiro disso. Você sabia que os especialistas comprovam que uma mulher, quando tem enjoo, quando está grávida, é porque o metabolismo do seu corpo, do seu organismo, detectou naquele alimento uma bactéria, alguma contaminação, e a defesa para o próprio feto faz ela sentir enjoo. Faz ela sentir uma defesa. Não quero nem tocar nisso, eu não posso nem sentir o cheiro disso, né? Às vezes, quando você estiver em oração, Deus vai fazer mais ou menos como uma gravidez do Espírito Santo. Você vai sentir enjoo do pecado, você vai sentir enjoo do mau caminho, você vai sentir enjoo de determinadas palavras e caminhos, porque o Espírito Santo começa a se relacionar com você. O Espírito Santo começa a te dar conhecimento de Deus, e você vai tendo entendimento. Desenvolva o hábito de orar, e Deus vai começar a se revelar para você. Deus vai começar a se fazer conhecido na sua vida. Você quer uma outra maneira, irmão, também de conhecer a Deus? Através das revelações. Deus também se faz conhecer através das revelações. Mas isso é uma soberania de Deus. Deus pode se revelar através de um sonho, de um pensamento, de algo, de um discernimento, de uma palavra de ciência. Deus pode se revelar, mas isso é soberania dele. E uma última forma, irmão, Deus fala conosco e se revela, se faz conhecido através da palavra, através da oração, através das revelações, mas também através das experiências diárias. Quantos livramentos você já não teve por conta do Senhor? Quantas bênçãos você já não teve? Quantas experiências, quantas lutas e vitórias você alcançou?
quantas perseguições que você estava sofrendo, e Deus entrou com uma providência. Quantas humilhações estavam te perseguindo para te humilhar, mas Deus, na última hora, parece que nos 45 do segundo tempo, Deus entra com uma providência e intervém sobre a sua causa, sobre a sua vida, e você nunca mais se esqueceu daquilo, e Ele se fez conhecido para você, e Ele se fez conhecido, talvez no trânsito, um acidente, uma situação, quase que você sofreu um acidente, mas Deus te deu um livramento, e você se lembra daquela experiência, daquele livramento. Você quer conhecer a Deus? Você quer conhecer o Senhor? Busque a palavra, leia a palavra, medite na palavra, clame a Ele, separe um tempo de oração, separe um tempo de clamor, fique atento às revelações que Ele pode te dar, através de um sonho, de uma palavra, de um discernimento. E também, se lembre, nunca se esqueça das experiências que você já passou. Se você está aqui hoje, se Ele te permitiu estar aí com o sopro da vida, vivo, é porque alguma experiência você já teve com Ele. As experiências que Ele se manifestou na sua vida. E Ele te deu um livre-arbítrio, irmãos. Ele te deu um livre-arbítrio, né? Como que eu posso conhecer mais ou menos de Deus? Qual será a consequência? O que vai acontecer, pastor, se eu conhecer mais a Deus? E se eu conhecer menos a Deus? Talvez a vida é tão curta, né? Eu tenho que aproveitar minha vida para fazer outras coisas. Vou ficar buscando conhecer, eu tenho que fazer um curso disso, curso daquilo, né? Qual é a vantagem de conhecer a Deus e de não conhecer? O que eu vou ganhar com isso, né? O que eu vou ganhar? Numa determinada ocasião, Pedro faz essa mesma pergunta para Jesus, fala assim: Senhor, nós largamos casa, filhos, né, família, tudo para te seguir, o que nós vamos ganhar com isso? O Senhor Jesus responde a ele, fala assim: aquele que deixa casa, pais, filhos, esposa, para me seguir, recebe 100 vezes mais nessa vida, e por fim recebe a vida eterna. Eu quero te dizer uma coisa: Deus vai te honrar, mas existe um livre-arbítrio, irmão. Existe um livre-arbítrio. No livro de 1 Coríntios 10, 23, a Bíblia diz: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me edificam. Ele diz lá. Então, às vezes, todas as coisas, nós vivemos num país livre, num país democrático, num país que, né, nós temos direito a ter direitos, né? País democrático. Mas eu quero te dizer, o resultado de não querer o conhecimento de Deus. Livro de Oséias 4, no verso de número 1, a Bíblia diz que aquele que despreza conhecer a Deus, ele tem contenda com Deus. Ele tem uma contenda com Deus. A Bíblia diz aí, ó: ouvi a palavra do Senhor, vós filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra, porque não há verdade, nem benignidade, nem conhecimento de Deus na terra. Oséias 4:1. Então, quando você despreza o conhecimento, o profeta aqui está dizendo: ouvi a palavra do Senhor, né? Você gera uma contenda. O Senhor quer que nós o conheçamos, o Senhor deseja que nós o buscamos, o Senhor deseja que nós o ouçamos, né? A Bíblia diz que quando a gente ouve o Senhor, que quando a gente tem um tempo separado para ouvir o Senhor, aumenta a nossa fé. Aumenta a nossa fé. A segunda consequência, irmãos, está no verso número 2, de não conhecer a Deus. A Bíblia diz aí, ó: só prevalecem o perjurar, o mentir, o matar, o furtar, o adulterar, e há homicídios sobre homicídios. Quando você não conhece a Deus, aí você entra naquela regra, daqueles filósofos, né? Os filósofos dizem: tudo é Deus e Deus é tudo. Tudo é Deus e Deus é tudo. Irmão, acorda, né? A Bíblia diz que quando você não conhece a Deus, só prevalece o perjurar, o mentir, o matar, o furtar, o adulterar e homicídio sobre homicídio. Quando você vê uma pessoa que está mentindo muito, quando você vê uma pessoa que está matando o sonho dos outros, matando a esperança do outro, quando você vê uma que está furtando o caminho, a esperança, o projeto, o sonho do outro, quando você vê alguém que está adulterando, seja no casamento, seja numa amizade, quando você vê alguém que está praticando homicídio sobre homicídio, morte sobre morte, morte de sonho, morte de esperança, morte de vontade,
você pode saber que essa pessoa não conhece a Deus. Essa pessoa não tem entendimento de quem é Deus. E essa é a consequência, gera violência. Você quer ver uma outra coisa de quem não conhece a Deus? Verso de número 3, até a natureza sente. A Bíblia diz aí, ó: por isso a terra se lamentará, e qualquer que morar nela desfalecerá, com os animais do campo e com as aves do céu, e até os peixes do mar serão tirados. Quando você não tem conhecimento de Deus, talvez você já ouviu alguém dizer assim: mas a chuva vem para os bons e para os maus. Vem sim, mas para os bons ela vem na hora certa, na hora que ele está precisando, na hora que ele semeou a semente, está aguardando aquela chuva. Para o mal, vem num tempo errado, vem de uma forma errada, vem danificação, vem problema. Você quer ver uma outra coisa que gera? Nós vamos ler o versículo desse texto, está no verso de número 6, Oséias 4:6. A Bíblia diz assim, ó: o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Quando você não tem conhecimento do Senhor, existe destruição. Talvez existam algumas situações, algumas batalhas que você poderia enfrentar e vencer. Tem gente que faz tempestade em copo d'água e vence, né? Tem os que vencem, tem umas lutas grandiosas e vence. E tem gente que faz tempestade em copo d'água e perde. É porque não tem conhecimento de Deus, não sabe como enfrentar, né? E a Bíblia diz ainda, irmãos, no final do verso de número 6, o meu povo está sendo destruído porque faltou conhecimento. E ele continua dizendo assim: porque tu rejeitastes o conhecimento, também eu te rejeitarei. Aquele que não busca conhecer a Deus, rejeitou o conhecimento de Deus, também sofrerá a rejeição do Senhor. E por último, o Senhor, além de rejeitar, Ele vai impedir que você seja sacerdote, né? Você é o sacerdote da sua casa. Existe uma diferença entre sacerdote e profeta. O sacerdote, ele pega do povo e apresenta as orações a Deus. O profeta, ele pega de Deus e apresenta para o povo. O Senhor está dizendo aqui na sua palavra que aquele que não buscar conhecimento não será também colocado como sacerdote. As suas orações serão impedidas, porque você não conheceu a Deus, você não buscou conhecer a Deus. Mas agora, irmãos, eu quero falar das bênçãos que tem daquele que busca conhecer a Deus, daquele que busca alcançar o conhecimento de Deus. Quando você não conhece a Deus, você gera contenda, você gera violência, danos à natureza, né? Destruição, rejeição. Mas agora eu quero falar com você, aquele que busca conhecer a Deus, qual é o resultado? Eu quero te dizer que aquele que conhece a Deus estará preparado para superar e para esclarecer qualquer dúvida. Ele vai vencer qualquer dúvida, qualquer coisa que for perguntado, qualquer coisa que for indagado, que for apontado, que for tentar persuadir ele, ele vai ter resposta, porque ele conhece a Deus. Por que você é tão alegre assim, sendo que a situação está tão difícil? Por que você é tão alegre assim? E todo mundo está preocupado com esse próximo ano, todo mundo está falando que vai ser um ano de crise. E por que você está tão alegre assim? As pessoas vão te querer, eles vão querer saber por que você está tão feliz, por que você está tão esperançoso. E a Bíblia diz que você vai ter resposta, porque eu sirvo a um Deus vivo, porque eu sirvo a um Deus que, enquanto eles estão em crise, eu estou em Cristo, porque eu sirvo a um Deus poderoso, porque eu sirvo a um Deus de milagre, porque eu sirvo a um Deus que já fez uma vez e que vai fazer de novo. Eu sirvo a um Deus que fez o ano passado, mas vai fazer nesse ano de novo. Por isso existe esta esperança, por isso existe esta certeza. Então você vai ter certeza, aquele que conhece a Deus, ele vai estar pronto para superar e esclarecer as dúvidas. Quem conhece a Deus, irmão, tem mais uma coisa: ele vai estar protegido das heresias e das confusões, né? Se alguém tentar te levar com doutrina, tentar levar com revelamento, imaginário, nós acreditamos que existem profetas de Deus, nós acreditamos que existem coisas onde Deus se revela, mas nós também temos algumas que temos que julgar a profecia. Deus vai evitar que você seja levado a vãs doutrinas, imaginações e manipulações. Quantas e quantas pessoas hoje, em nosso meio, estão distantes dos caminhos do Senhor, porque sofreram uma desilusão,
por alguma palavra, por alguma manipulação, por alguma doutrina, por um profeta ou uma profetada, e aquela pessoa se distanciou dos caminhos do Senhor. A Bíblia também, irmãos, diz que se você conhecer a Deus, você vai crescer em graça e em sabedoria. A Bíblia diz no livro de Gálatas 2:20: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, porque existe uma graça, o Espírito Santo está habitando em você, esta alegria, esta graça, essa sabedoria. Eu não sei porque que eu tenho que ir por aqui, eu não sei porque que eu tenho que decidir aqui. Enquanto você não conhecia a palavra de Deus, você achava que era sexto sentido, mas agora existe algo chamado Espírito Santo de Deus, que te conduz, que te direciona, que te leva para o caminho certo, que te leva para a maneira correta, e o nome dele é sempre glorificado na sua vida. Eu quero te dizer uma coisa, irmão: se você conhecer a Deus, você vai estar preparado para esclarecer dúvida e superar as dúvidas, você vai estar protegido das heresias e das confusões, você vai crescer na graça e na sabedoria, e também a Bíblia diz que você vai receber multiplicada a graça de Deus e a paz dele na sua vida. E por último, irmãos, você que busca conhecer a Deus, você que busca conhecer ao Senhor, você que busca conhecer ao Pai, você vai receber libertação espiritual. Você vai receber não só libertação espiritual, você vai receber também a vida eterna. Quando você conhece a palavra de Deus, quando você conhece esta verdade, quando você conhece a palavra, ela te liberta, ela abre os seus olhos. É como se fosse um transplante de córneas. Aquele que não sonhava mais passa a sonhar. Aquele que não tinha mais esperança começa a ver um mundo diferente. Aquele que não sorria mais, é uma mudança de vida, é uma mudança de visão. Quero fechar minha palavra dizendo uma coisa para você. Você sabe por que o diabo luta tanto para que você não vá à igreja? O diabo luta tanto para que você não conheça a palavra. O diabo luta tanto para que você não conheça Deus. Ele luta porque ele sabe que a partir do momento que você conhecer, você vai ter vida eterna, você vai se libertar dessas amarras, dessas situações do passado, e o nome do Senhor vai ser glorificado. É um novo nascimento, é uma nova vida, é uma nova situação, e o nome dele cada vez mais sendo exaltado. Eu creio que você entendeu esta mensagem e percebeu que para conhecer a Deus é preciso a busca do seu entendimento por meio da palavra, da oração e das experiências e livramentos diários que Ele nos dá. Conhecer a Deus é algo maravilhoso e poderá mudar radicalmente sua história. Conheça Deus e Ele vai entrar com libertação em sua vida. Vai te dar uma paz que excede todo o entendimento. E por fim ainda você desfrutará da vida eterna. Quero convidar você a clamar ao Senhor comigo neste momento e a partir de hoje começar a sentir e conhecer cada vez mais o Espírito Santo de Deus, entendendo assim sua vontade. Vamos orar. Pai de poder, Pai de graça, eis aqui estas pessoas, Deus, eis aqui essas vidas, visita cada situação, visita cada causa, visita cada propósito, Pai. Opera o Teu milagre, nós sabemos que operando Tu, quem impedirá? Ó Deus, nós profetizamos na vida de cada família, de cada pai, de cada mãe, a Tua bênção, a Tua vitória. Entra com providência, Pai, manifesta a Tua glória, manifesta o Teu poder. Nós Te louvamos e Te glorificamos em nome de Jesus. Associação Projeto Vida. Um projeto destinado às pessoas que precisam de ajuda para o tratamento e recuperação de dependentes químicos. Se você tem alguém da família ou amigos que necessitam de ajuda, entre em contato. Temos toda a estrutura física e clínica para melhor tratamento. Entre em contato, estaremos prontos a atender. Fone 3909-1482. Associação Projeto Vida, em Álvares Machado.